Vamos falar sobre o prejuízo dos Correios, que no primeiro semestre de 2025 foi registrado mais que o triplo de prejuízo do ano passado. Vem comigo que eu vou te contar. Meu nome é Prazer, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. A estatal, diferente da nossa empresa que tende a dar lucro, a estatal ela não é focada em gerar lucros todo momento, mas sim em atender a população. Isso quer dizer que em determinados momentos ela precisa operar com ou uma margem de lucro menor ou com um prejuízo. Só que por que estava operando com prejuízo agora nesse momento? A gente pode atribuir a duas questões. Primeiro, a receita diminuiu bastante. A gente pode associar isso ao aumento dos marketplaces e outras transportadoras que agora conseguem ter mais espaço e dinamismo na nossa economia. E o segundo, que foi a questão da taxa das blusinhas, que acabou diminuindo a quantidade de importação e da conta do remessa conforme. Essa medida acabou reduzindo mais de 60% o número de importações pelos Correios. Ah, então a saída é privatizar? Lá, calma, não é bem assim. O intuito do Correio é atender a sociedade. Então, basicamente, se tem uma pessoa que mora lá na Caixa Prego, se você está falando de uma empresa que é privada, se não tem lucro, ela não vai entregar. Ou ela vai cobrar muito daquela pessoa que pode não ter condição de arcar com aquela entrega. Os Correios funcionam justamente dessa forma, porque eles absorvem uma parte desse custo para que facilite a atuação e basicamente o atendimento da população como um todo. Você junta essas empresas que já nascem com a logística integrada, que já nascem ricas em tecnologia, com essa questão da diminuição da atuação dos Correios dentro do território nacional, tomando a outras questões como despesa de precatório, despesa financeira, que saiu de 3 milhões para mais de 600 milhões, é complicado porque você tem realmente uma empresa que está operando em prejuízo e não é porque é uma estatal que tem que continuar em prejuízo. E assim, dá pra gente ver que os Correios estão tentando fazer algumas coisas, né? Venderam imóveis, fez aquela questão da demissão voluntária, pegou empréstimos, tem feito a questão da criação do marketplace e tudo mais. Só que o erro ali é bem anterior, porque quando você tem dentro de um contexto nos últimos anos que várias empresas acabaram entrando no Brasil, atuar nesse segmento de logística, obviamente que os Correios tinham que ter ficado de orelha em pé e já começado lá atrás, justamente para não ter um prejuízo como esse. Porque afinal de contas, quem paga a estatal é a população. E quem vai entrar junto nessa conta do prejuízo também é a população. Então, só criar um marketplace ou usar aqui uma tecnologia básica daqui ou colar não é inserção tecnológica de uma maneira competitiva quando você se compara com grandes empresas aqui que estão funcionando dentro do Brasil. Lembrando aqui que eu expliquei algumas vezes a diferença de prejuízo para déficit. Déficit é uma retirada de capital, ou seja, saiu capital para qualquer coisa, seja para investir ou pagar uma dívida. Agora, quando você tem um prejuízo, o prejuízo é o contrário do lucro, ou seja, eu tive uma relação comercial e aquela relação ali eu saí perdendo. Já é o caso do prejuízo. A função da empresa estatal é basicamente atender a população, não gerar lucro. E quando você privatiza, você retira uma grande quantidade de pessoas do atendimento de determinado serviço. Então é muito complexo e muito complicado lidar dessa maneira, achando que sempre a gente tem que incorrer em prejuízo, mas a gente também não pode fazer com que tudo que dê prejuízo, basicamente, a gente saia vendendo. Tem sim o que fazer a respeito. Os Correios funcionam há anos, só que se não se atualizarem, não permanecerem na corrida tecnológica, vão ser engolidos cada vez mais até o momento que alguém vai comprar tudo e aí o Estado vai sair num prejuízo maior ainda, porque obviamente vão vender os Correios a preço de banana. Compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas, salva também pra você ver depois. Beijo no coração e até a próxima.